Salve, salve família, aqui é Flaudir de Andrade, DDI Podcast. Que honra estar mais uma vez aqui, adentrando no seu lar, né? Todas as terças, quartas e quintas-feiras temos um encontro marcado, né? E isso muito me alegra, poder estar adentrando aí no seu lar, juntamente com a sua família, você poder nos assistir. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente, para que mais vidas possam ser impactadas. Hoje nós temos uma figura aqui ilustre, né? Uma personalidade marcante do nosso estado de Alagoas, né? Aqui de Arapiraca, isso muito nos alegra. Alguém que quando você fala em advocacia, você tem que lembrar desse nome. Seja novo ou seja veterano, com certeza você vai lembrar desse nome. Você que é da vida da advocacia, da vida jurídica, né? Você vai lembrar com certeza desse nome. É um marco para a nossa sociedade. Como nos sentimos felizes, né? Em ter esse camarada do bem aqui conosco. Inclusive, quero agradecer aqui ao deputado Ricardo Nezinho, né? Essa personalidade já gravou com a gente uma outra vez e hoje está aqui novamente, né? Agradecer ao deputado Ricardo Nezinho porque fez uma belíssima homenagem, né? No Raízes de Arapiraca e colocou lá o grande jurista. Eu acredito que você já sabe de quem nós estamos falando, isso mesmo. Estamos aqui com ele, doutor, grande advogado arapiraquense, José Ventura. Boa tarde, doutor. Boa tarde, meu amigo. E muito obrigado por tantos elogios que eu sinto que é mais do coração do que da razão. Mas muito obrigado, estamos aqui para conversar, para animar essa tarde com as nossas informações, com as nossas conversas e ver o que está passando neste Brasil afora. Coisa boa. Doutor José Ventura, para mim é uma honra. Estávamos aqui gravando com o doutor Tutimés Airan, né, e falamos do senhor no episódio. Gravamos também com o doutor Raimundo Palmeira, e ele sempre fala sobre o senhor, né, que é um ícone para a nossa sociedade. Mas aí eu quero ouvir do senhor. Já temos um episódio aqui gravado onde o doutor José Ventura conta a história dele. Se você quiser acompanhar a história do doutor José Ventura, vai lá no nosso episódio e procura. Mas hoje a gente vai falar sobre alguns pontos, né, específicos da vida jurídica, da vida cotidiana. E eu queria que o senhor falasse para a gente. Ser advogado não é fácil, né? E eu queria que o senhor, como advogado que é, atuante, né? O que muda, doutor José Ventura, de quando o senhor iniciou para a advocacia da atualidade em 2025, quase 2026 aí? Muitas coisas mudaram. Inclusive o próprio trabalho físico nosso mudou. Quando eu me formei, os processos eram físicos. Eu tinha processo no tribunal em Maceió, havia um despacho. Para ver aquele despacho, eu tinha de ir a Maceió, fazer carga no processo, trazer para Arapiraca, responder o despacho que o desembargador, o relator, fez, pediu, e pegar o carro e voltar novamente para Maceió para entregar o processo. Com o advento da internet, não, tudo agora se faz online. Então, já foi uma mudança física muito grande, de uma valia extraordinária para o advogado. Hoje, eu não preciso mais me deslocar nem para o Fórum, nem para Maceió, nem para nenhuma comarca aqui de qualquer lugar para pegar o processo. A gente entra no processo online e faz toda a movimentação online. Isso é uma mudança muito importante. Outra mudança importante também que está acontecendo hoje já está, eu não diria engatinhando, porque já tomou um fôlego muito grande, a inteligência artificial. Essa inteligência artificial veio para ficar. Ela não tem retorno, não tem retroação, ela veio e hoje é universal. Não tem como a gente se livrar dela. Agora, eu tenho as minhas observações a respeito dela. Eu não posso nunca, como advogado, nem como cidadão, nem como pessoa humana, não posso nunca deixar que um artifício substitua minha mente, substitua o meu poder de raciocínio, substitua minhas emoções de escrever, uma criatividade minha, da minha mente, do meu sentimento, da minha alma, deixar que um artifício venha substituir. E é muito fácil.
Se você pegar um tema pegar qualquer assunto, você manda que a inteligência artificial descreva aquilo ali. Num toque você vê, está pronto. Agora, deixa aquilo de lado, você pega aquele mesmo tema, escreva com o seu sentimento, escreva com a sua alma, com o poder de emoção que você tem. Você vai ver que vai ter uma diferença muito, muito grande. Muito, muito grande. A inteligência artificial na advocacia, eu ainda acho, eu posso até estar sendo assim um tanto exagerado, é para quem tem uma advocacia por produção, mas quem quer uma advocacia com as raízes dos fatos sociais, entendendo aquele fato e fazendo a sua incidência sobre a lei, onde ele, como jurista, tem o sentimento de que aquele trabalho, aquele fato está sendo dissecado para harmonizar a sociedade, é muito diferente. Enquanto a inteligência artificial, ela mexe nos seus dados pessoais, não sei como, tem um nomezinho que logaritmo, não, algoritmo, exatamente, perfeitamente. E aí ela esfola, ela mexe e manda para você. Então, eu tenho uma restrição, não é uma restrição ao uso da inteligência artificial, mas eu tenho uma observação que devemos ter muito cuidado para que ela não substitua definitivamente o meu poder de criação, o meu poder de emoção, os meus sentimentos que brotam da alma quando eu estou escrevendo. A gente vê muita gente, muitos jovens se formando, né? Curso de direito estão superlotados. E tem muitos bacharéis no mercado. E tem muitos novos advogados que estão se formando. Eu queria que o senhor aconselhasse aí os novos advogados, né? Alguém que galga aí uma carreira produtiva. O senhor tem quantos anos de advogado? Simplesmente 37. 37 anos. Eu não era nem nascido. Pois é. E o senhor já advogava. Então, com a vasta experiência que o senhor tem, para esse jovem advogado, ou esse jovem bacharel, ou esse aluno que está adentrando no curso de Direito, qual o conselho que o senhor dá? O conselho mais apropriado é que ele não esqueça os livros. Não esqueça os livros. Ele estude, porque o advogado que realmente quer ser advogado, quer ser um jurista, entendendo a razão do direito com os fatos sociais, ele tem de conhecer as obras de Jorge Amado, as obras de Karl Marx, as obras de Josué de Castro. Ele tem de conhecer um mundo através dos livros. Porque se ele for apenas pegar a lei seca, a lei que está no código, e aplicar ao fato, ele vai ser simplesmente uma pessoa rasa, sem a profundidade do que precisa realmente conhecer e saber o porquê eu estou escrevendo, o porquê eu estou defendendo, o que é que eu estou defendendo. Então, se você não conhece as razões sociais que estão nos livros diversos, todos os tipos de livros aí, que estão... livros, romances, é romance mesmo, que você sinta o sentimento do povo, sinta que aquilo ali é útil ao direito, você vai andar sempre na superfície. Você não vai ter nunca um assento seguro de um jurista, porque o jurista ele precisa fazer essa acomodação, essa junção, essa conjugação dos fatos sociais, que eu conheço os fatos sociais pelos livros, todos os livros, eu conheço os fatos sociais, então para que ele possa fazer uma conjugação com a lei. É essa
essa orientação que eu dou a todos os advogados, a todos que estão começando, botem na cabeça, nunca serão um grande advogado, nunca serão um jurista se não tiver um conhecimento do mundo através dos livros. Então, a leitura é essencial. É por isso que eu sou muito fã de um quartetozinho que eu vi, não estou nem lembrado quem é o autor. Ele diz o seguinte: do livro eu não me livro e nem quero me livrar. Se do livro eu me livro, como livre eu vou ficar. Então, o que é isso? Que o conhecimento liberta. É o que nós sabemos, é isso, o conhecimento liberta. Eu não vou ficar livre nunca da minha ignorância se eu não estiver com o livro na mão. E é a função do advogado, o advogado que se preza, o advogado que quer ter conhecimentos, ele tem de estar sempre lendo, lendo e lendo. Coisa boa. O que representa a advocacia para o doutor José Ventura? Em poucas palavras, eu tenho dito que se Deus me desse 1000 vidas eu seria advogado. Boa, boa, boa. Porque com certeza, eu não faço advocacia por diletantismo. Eu faço pelo amor mesmo, que tem o valor e a função da advocacia. É aquela que ajuda a corrigir as injustiças, ajuda a harmonizar a sociedade, ajuda a dar paz às famílias, ajuda finalmente a harmonizar o mundo. A gente hoje vê um judiciário onde muitos criticam e vê o judiciário onde muitos apoiam. Estávamos aqui, por exemplo, com o doutor Tutimés Airan, e ele trouxe um posicionamento sobre o judiciário brasileiro, onde muitos criticam, e ele falava que via um judiciário, hoje ele se sentia muito mais feliz em fazer parte do judiciário. Só que muitos veem de outra forma. E aí eu queria ouvir do doutor José Ventura, pela vasta experiência e pela autoridade que o senhor é no ramo do direito, como é que o senhor vê o judiciário atualmente no Brasil? Olha, o judiciário, como toda e qualquer instituição, tem seus erros, tem seus defeitos. Finalmente, o judiciário é feito por pessoas humanas. E nenhum humano se dá o direito de dizer que eu não erro, porque o erro vem próprio da humanidade. Num todo, eu vejo o judiciário brasileiro ainda como um pomo de harmonia do Estado social. Porque não fosse o judiciário, nós estaríamos aí uma terra sem lei, uma terra bagunçada, uma terra em que o poder, até a violência, sobrepunha a paz e ao amor. Então, mesmo com todos os defeitos do judiciário brasileiro, que não tenha dúvida, há erros, porque é próprio da humanidade, mas eu ainda aplaudo o judiciário brasileiro como uma instituição responsável pela harmonia que nós temos no país. É muito bom ouvir um posicionamento de uma autoridade, porque o senhor é alguém que tem autoridade de fato em falar o que fala. A gente vive uma realidade totalmente diferente da época em que o senhor começou. Então o senhor é da época do processo era no papel, né? Hoje, como o senhor bem falou, é tudo online, né? Tudo no virtual. Então muita coisa muda. E não só bastasse mudar na vida da advocacia, muda também no cenário da humanidade. O jovem da época do senhor é totalmente diferente da juventude de hoje. E aqui a gente conversava, né, em off, sobre alguns conselhos e alguns posicionamentos de algumas autoridades sobre a juventude atual. E como o senhor, que é uma autoridade, né, e tem muito o que passar para a gente, tem muitos jovens que estão nos assistindo, e eu queria que o senhor aconselhasse esse jovem, né, com um conselho para essa juventude. Em pleno século XXI, 2025, aí adentrando em 2026, um conselho que o senhor dá para essa juventude nossa. Rapaz, a senha
principal para a juventude crescer com sucesso, a senha principal é respeitar os pais, respeitar a família. Ter a família como o indicador do seu caminho. Porque o novelo está na família. Se você puxa o fio daquele novelo e segue o caminho original, que é a família, você vai se dar bem na vida. Agora, quem se desprende da família, quem acha que o respeito aos pais não é necessário, dificilmente essa pessoa terá uma vida saudável para ela própria. Então, o conselho, claro que se dá, além do respeito aos pais, é que se desenvolva também um sentimento ao próximo. Quando a juventude sente necessidade de estirar a mão para o próximo, pode ficar certo que o universo se estremece de felicidade. Não é somente naquele caso, se irradia. Então, o que se pode aconselhar para a juventude de hoje, crescer e contribuir para a humanidade, é essa percepção do amor, respeito aos pais, amor ao próximo. Nesse sentido, meu amigo, o mundo haverá equilíbrio no mundo. A gente vê muitas pessoas de sucesso, né? E muitas pessoas que conseguem ter uma carreira longínqua e ser bem-sucedido. O senhor, muito respeitado, né? Retorno e reafirmo mais uma vez, é uma autoridade de fato e muito conceituada e respeitada. Entretanto, existem alguns percalços na nossa carreira, na nossa vida. E eu queria ouvir do senhor se em algum momento alguém já tentou puxar o tapete do senhor. Com certeza. Com certeza. Eu diria, talvez, nem com maldade, mas pela própria contingência dos processos, alguns dribles já foram tentados dar, mas com a perspicácia, a necessidade de observar detalhes por detalhes do processo que defende aquela pessoa que confiou a mim, confiou ao nosso escritório, os seus problemas para que a gente resolver, nós não podemos deixar de mexer detalhadamente em cada processo. Mas já houve sim pessoas, já houve tentativa de derrubar, tentativa de puxar o tapete. Agora, só com um detalhe, o tapete estava pregado sobre pregos. Não caiu de jeito nenhum, graças a Deus. Boa. E esse prego, com certeza, foi fincado por Deus. Boa, boa. Eu ia falar sobre isso. O senhor é um camarada muito religioso, né? Um camarada muito do bem e de bem. E aí eu queria ouvir do senhor qual a relação do Dr. José Ventura com Deus. Eu diria sempre assim, 100%. Não existiria Zé Ventura, não existiria advocacia de Zé Ventura, não existiria essa amizade do Zé Ventura, que sou muito grato a Deus por ela, se não fosse Deus. Isso é tudo um presente de Deus. Deus é que está me dando todo esse carinho, toda essa sinceridade. Assim, olha, Zé Ventura, está aqui, eu estou te protegendo, eu estou a teu lado. Não tenha dúvida, aí não é questão de o Zé Ventura é assim, não. É Deus que me fez assim, que me quer assim. Então, a minha relação com ele é puramente de reconhecimento e gratidão. Coisa boa. Já houve algum processo em que o senhor foi atuar, em que alguém disse assim, rapaz, esse processo aqui, eu acho que não vai ter futuro, né? Diga-se de passagem, de forma leiga aqui se expressando. E o senhor foi, atuou, batalhou e lá no final conseguiu surpreender. Sim, porque colegas não chegaram a dizer isso, mas pessoas leigas vieram. Só que a análise foi nossa. Só que a análise técnica do fato foi nosso.
E graças a Deus não obtivemos derrota. Tem um caso recente, não. Um caso praticamente impossível. Mas nós descobrimos... Desculpa, gente. Fica à vontade, fica à vontade. De uma ação que já tinha transitado em julgado e já tinha passado mais de 14 anos sem movimentação, sem a ação de cumprimento de sentença, e nós simplesmente levamos para o tribunal e mostramos que houve uma prescrição intercorrente e o tribunal acatou. Então, aquela sentença que estava dando anteriormente, negando, não dando provimento a nós, foi dado provimento e nós ganhamos a ação. São coisas assim que a gente vê que a inspiração de Deus é a luz de Deus que mostra e dá as letras para a gente juntar as palavras. Coisa boa. São muitos casos, né? E muitos anos de advocacia. Dentre tantos casos, o senhor poderia citar algum curioso da carreira do senhor? Quer dizer, não, esse caso aqui, ó, um caso curioso, eu vou falar aqui para o público do DDI. Eu não sei se eu já falei da vez passada, de um cliente que chegou brabão no escritório. Eu não sei, não tô... Mas pode falar que o pessoal... escuta esse caso, depois você vai me dizer alguma coisa. É o seguinte, eu estava no escritório, chegou uma família apavorada, muito assim tensa, porque estava fazendo um inventário, mas tinha um genro de uma das herdeiras que não queria o inventário. E esse genro era uma espécie de tranca-rua. Era lá de Giraldo Ponciano. Era uma espécie de tranca-rua. Só que o pessoal vinha com medo desse camarada que fazia até medo da gente também. Aí eu acertei para... na semana seguinte ele vinha com essa pessoa para a gente conversar. Aí no dia chegaram. Quando eu olhei o rapaz, óculos escuros, um boné caído assim sobre os olhos, ninguém via os olhos do camarada, cara fechada, e o pessoal todo tenso. Aí eu comecei a falar e tudo, falar sobre o processo, aí naquele meio eu desencadeei. Que eu era advogado, mas nunca aprendi a escrever a palavra medo. Não tenho medo. Medo, para mim, eu não sei nem o que é isso. Aí comecei. Nem Lampião era brabo como eu. Rapaz, eu falei tanto no mundo que não tinha medo de nada, que enfrentava tudo. E de vez em quando passava o olho assim pro cara, o cara estava fechado. Eu, tome papo, que sou brabo, que sou brabo, que sou brabo. E o pessoal todo tenso, olhando assim, para o outro ficava assim. Aí eu disse, agora vou dizer a vocês, toda essa minha brabeza é porque eu tenho uma arma que vocês têm e não usam. Todo mundo ficou assim, são as pernas para correr. Todo mundo entrou na gargalhada, o brabão sorriu e o resultado, sabe qual foi? Fizemos um acordo ali e já saiu tudo resolvido ali. Com essa brincadeira perigosa que eu vi. Que ele poderia ter vindo para cima, né? Podia para cima, pois é, exatamente. Mas... Então aí entra a astúcia do advogado, né? Mas eu peguei aquele momento e graças a Deus deu tudo certo e depois encontrei com algum deles assim, disseram, acabou tudo, não tem mais problema nenhum, depois daquela reunião, pois é. Coisa boa. Com o brabão. Então, você que está acompanhando aí, o doutor José Ventura falou no último episódio, mas a gente precisava ouvir mais uma vez essa história, né? Eu tinha falado, mas a gente precisava ouvir, porque aí entra a habilidade do advogado. E nós conversávamos aqui, né, com o doutor Hugo Trauzola, né, grande advogado também da área criminal, e conversávamos também com o doutor Leonardo de Moraes, grande advogado também, e ambos falavam que nem todas as situações são resolvidas com processo judicial.
Sim. Às vezes há uma negociação, Sim. uma conversação. Exatamente. Eu sou o advogado que sempre opto pelo acordo. Uma conversação, uma conversa entre as partes, um diálogo entre as partes. Já teve gente, um casal que foi lá para se divorciar. A discussão foi tão grande que eu ameacei até chamar a polícia, porque o cara estava armado e a mulher abriu a bolsa como quem estava armado também, como quem estava com um revólver. Foi preciso eu bater no birô, encarar e dizer se continuava assim, eu chamava a polícia. Porque eles acalmaram e foram embora e graças a Deus não voltaram mais. Não foi feito divórcio comigo, pelo menos comigo não foi feito. Mas você vê como é que a advocacia recebe determinadas coisas, existem determinadas coisas na advocacia. Existe de tudo, inclusive todas as confissões, como se fosse um confessionário em que o padre vai absolver as pessoas. O senhor falou um ponto que é muito interessante, e aí, na advocacia em especial, em algumas profissões também, mas na advocacia em especial, existe um código de honra, né, um código de ética, onde aquilo que se é ouvido pelo profissional não é exposto. É parecido com um confessionário, de fato, né? Não é parecido, é idêntico. Boa. Nós temos o segredo, a obrigação de guardar o sigilo profissional sob pena de ser punido pelo Código de Ética. Nós não podemos. O que ocorre aqui, o que ocorre no escritório, você não pode expor as partes de maneira nenhuma. Você não tem como expor. Se você expuser as partes, o advogado estará aberto a uma sanção pelo Código de Ética. O senhor também já atuou na área penal? Não. Não? Não. Por que não atuar na área penal? Durante toda a minha advocacia, na área penal, eu fiz apenas 2 júris a pedido de amigos, mesmo assim, sem ônus, sem nada, só a pedido de amigos. O porquê que o doutor José Ventura não teve? Porque na faculdade, né, o jovem advogado ou o jovem bacharel, quando ele sai do curso de Direito, ele sai apaixonado pela área penal, né? A área penal acadêmica eu diria que é uma das 7 maravilhas do mundo, com certo exagero, né? Porque é lindo. Agora, na prática, ela difere muito. E questão só de paciência e adaptação. Eu não me adaptei. Ao me formar, com todo aquele cabedal de entusiasmo pelo direito penal, que é lindo, simplesmente o acadêmico, simplesmente, doutrinariamente, é espetacular. Mas quando você chega na prática, você encontra pedra de todo o caminho. E se fossem pedras naturais, tudo bem, mas não é. São pedras também, muitas delas, é claro que não são todas, não estou falando, tudo tem exceção. São pedras que colocam mesmo propositais, com interesse de desviar a aplicação da lei, de facilitar ou de condenar. Então, eu preferi seguir pelo cível. Coisa boa. O meu pai, que não cursou nem a 3ª série do primário, ele falava sempre para mim, né? Me diga com quem tu anda, que eu digo quem tu sois, né? E depois, nos livros, né, dos grandes historiadores, eu encontro lá Napoleão Hill falando que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. E aí eu queria ouvir do doutor José Ventura, né? Com a vasta experiência, a idade, os cabelos brancos aí revelam a idade. Para o senhor, o que significa o poder das companhias, né? Até onde pode influenciar uma companhia? Para o bem ou para o mal? O ensinamento do seu pai é bíblico, é perfeito. Porque na hora que a criatura, a pessoa, se enturma com um determinado grupo de amigos, ele não vai se isolar. Para onde aquele grupo de amizade pender, ele pende também. Se ele se isolar,
do sentimento, aliás, do comportamento daquele grupo, ele vai ficar sozinho. O grupo vai embora, ele vai ficar sozinho. Então, eu vejo com a maior pureza d'alma que nós somos realmente frutos, 80% ou 90%, de influências, boas ou más. Cabe o que é que cabe a nós? Voltar para dentro da gente e dizer, está acontecendo assim, 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 assim ali, eu estou naquele grupo, assim, 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 mas eu, Zé Ventura, concorda, não concorda? Então, eu tenho de fazer, sempre estar fazendo uma análise introspectiva, uma análise dentro de mim, o que é que eu sinto a respeito daqueles fatos, do que está ocorrendo com aquele grupo, aqueles influenciadores estão dizendo, eu não posso fechar os olhos e seguir. É assim, assim, por que fulano de tal está dizendo assim? Não, ele disse, tudo bem, mas eu tenho o meu poder crítico, meu poder de autocrítica. Para poder segui-lo, eu tenho de fazer uma autocrítica, como é que eu penso e como é que eu ajo em relação ao que ele está orientando. O direito em si, né, ele permite, por meio das vias jurídicas, a autodefesa do advogado. Sim. E aqui eu externei para alguns dos advogados que já estiveram e eu quero externar para o senhor. Até onde é positivo ou negativo um advogado atuar em causa própria? Eu não vejo nenhum mal. Ele não pode atuar em causa própria quando em ações tributárias contra ele. Agora, eu defender os meus próprios direitos dentro de uma linha processual permitida, eu acho ético. O que eu não posso porque eu sou a parte, eu extrapolar o que o processo civil, ou processo penal, o que for, determina. Aí sim, eu naquela ânsia, naquela vontade, naquele desespero de me defender de qualquer maneira, eu ir além do que permitem os códigos. Aí não pode, não, aí é condenável. Mas se eu faço uma defesa minha, ética, sem me exacerbar em coisas coisas eu vejo que é ético. Não tenho, eu na minha avaliação, eu não discordo não. O senhor já ajudou e ajuda muita gente. Eu externo sempre essa pergunta e, para mim, é louvável ouvir de pessoas experientes e tanto para o público também, como agir em determinadas situações. O senhor já ajudou muita gente, ajuda muita gente, mas a gente vive numa sociedade que às vezes não reconhece aquilo que foi feito. E eu queria ouvir do senhor, o senhor já externou para a gente uma vez em que esteve aqui, mas eu queria que o senhor externasse mais uma vez para esse novo público que chegou aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok, né? Chegou aqui no Spotify, que está chegando e nos acompanhando. Eu queria que o senhor dissesse para a gente como é que o senhor lida com a ingratidão. Olha, a ingratidão, lidar com ela é preciso a pessoa ter muito desprendimento. É preciso que a pessoa não seja preso ao seu próprio ego. Então, eu lido com a ingratidão de uma maneira pacífica. Não retribuo com ingratidão ao ingrato que me foi. Se precisar da minha ajuda, voltarei a ajudar com todo o coração aberto e não me arrependo de ser assim. Agora, o que me faz é não acreditar mais nessa pessoa como eu acreditava anteriormente. Aí eu já tenho de ficar como se diz na voz popular, tendo de ficar com o pé atrás. Porque se eu ajudei uma pessoa com toda boa vontade, levei o tempo grande ajudando essa pessoa, de repente me atira os pés, me dá uma sapatada,
eu não tenho como confiar mais nessa pessoa. Mas na hora em que ela precisar de mim, ela continua tendo a minha ajuda. Isso é muito louvável ouvir do senhor, porque a experiência, né, a vasta experiência como ser humano que o senhor muito nos conforta. Essa fala de que mesmo a pessoa sendo ingrata, não agir com a ingratidão, né, ou não revidar a altura, né, pagar o mal com o bem, isso é muito da geração do senhor. Mas olha, é bem lógico entender. Se eu condeno a ingratidão, um camarada faz uma ingratidão comigo, que é um gesto de grosseria, um gesto de falta de companheirismo. Se eu retribuo na mesma medida, eu estou sendo também cometendo aquele mesmo erro, aquela mesma maneira indelicada de lidar com as pessoas. Então, por isso que eu prefiro ser assim. É claro, eu fique lá, que eu fique cá. Agora, ter necessidade da minha ajuda, eu estou pronto 24 horas. Qual a idade do senhor hoje? 84. 84 anos! Que coisa boa! Se o senhor tivesse a oportunidade de sentar numa mesma mesa como essa, com o Zé Ventura lá, de 18 anos, hoje o doutor José Ventura, de 84 anos, o que é que o senhor diria para ele? O de 84 conversando com o de 18. Eu diria, Ventura, olha, segue os teus passos até os seus 84 anos de idade. Você tem 18, vá seguindo, caminhando, os mesmos passos que você deu e chegou a 84. Boa, não se arrepende de nada? Olha, veja bem, eu não me arrependo de nada, graças a Deus. Agora, nós temos também de dizer, de fazer uma dicotomia desse arrependimento. É verdade. Das coisas macros que eu segui na vida, por exemplo, ser advogado, ser bancário, ser católico, não me arrependo nunca. Agora, é evidente que nos detalhes da vida, algumas coisas assim, a gente não faria o que foi feito no passado. Quando jovem, quando assim... Eu não sei nem como é que dê um exemplo. Dá um exemplo que nas coisas que decidiram o alicerce da minha vida, o esteio da minha vida, eu não me arrependo. Nada. Agora, alguns detalhes, por exemplo... Vamos pular essa parte. Boa. Sr. José Ventura, eu tenho 29 anos, estou indo aí para casa dos 30, né? Ainda tenho muito novo, né, em relação à idade do senhor. E a gente vive... Uma criança de fraldas. Boa, verdade. A gente vive numa sociedade que muitas das vezes as pessoas elas têm comportamentos diferentes. Tem pessoas que são muito do bem, mas tem pessoas que parece que em um determinado momento elas têm comportamentos um tanto quanto que estranhos, né? E não cometem bondades, cometem maldades. E eu queria ouvir do senhor, pela experiência de 84 anos de vida, né? Existem pessoas irrecuperáveis ou qualquer pessoa pode ser recuperada? Não existe pessoas irrecuperáveis. Na minha avaliação, não existe. Basta ter um meio que lhe dê condições de repensar a vida. Agora, quando tem uma pessoa, vamos dizer, que nasce, cresce, segue a vida do mal. Aí você diz, essa pessoa é recuperável? É. Contanto que lhe dê, muitas vezes, uma pessoa se mostra irrecuperável pela quantidade de crimes que comete, pela quantidade de erros que comete na vida, simplesmente porque lhe falta uma oportunidade. Lhe falta uma oportunidade. Quando uma pessoa tem... É claro que tem pessoas que têm oportunidade e seguem o caminho do mal.
mas a grande maioria é porque lhe falta uma oportunidade. Então, quando um jagunço, matador profissional, lhe dão condições de estudar, lhe dão condições de mostrar que ele é uma pessoa humana, que ele é uma pessoa digna, que ele tem capacidade de servir a humanidade, e lhe dá condições realmente para o estudo, condições de vida, como um cidadão precisa ter com a sua dignidade, essa pessoa é recuperável. É claro que há algumas exceções que já está incrustada, mas na maioria das vezes é falta de oportunidade. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a criatura humana é boa. Tem o lado ruim, porque também a própria sociedade lhe faz ruim. De onde surgiu a inspiração para o Dr. José Ventura adentrar pela vida jurídica? Desde pequeno que eu me encanto com o direito, mesmo sem saber o que era o direito. Mas na minha época de ginásio, ainda já por essa afã que eu queria o direito, eu era presidente da UESA aqui em Arapiraca, da União dos Estudantes Secundários de Alagoas, aqui em Arapiraca, e promovi N júris simulados. Pegava 2 colegas, a gente estudava, procurava um tema, por exemplo, Calabar. A gente colocava no banco dos réus um colega de classe ou do próprio ensino, do próprio colégio. Fazia o papel de promotor, eu fazia o papel de advogado em defesa ou vice-versa. E ali a gente criava a mesa, fazia a simulação como se fosse um júri real. Tinha o juiz, os oficiais de justiça, os 7 jurados que a gente escolhia na hora. E então fazia aquele debate. N temas nós debatemos assim. Isso eu já nos meus 19 anos, 20 anos, por aí assim, já com essa fã, esse desejo, esse encanto que eu tenho pela advocacia. Então nasceu assim dessa inspiração de ver, sempre acompanhava os júris aqui na Câmara de Vereadores, e aquilo ali me encantava. Não era o fato midiático, mas era o fato de ver um defendendo a sociedade, o outro defendendo os direitos do réu, um mostrando um lado, o outro mostrando o outro. E aquilo foi me fascinando, foi me deixando cheio de entusiasmo para participar dessa vida acadêmica também. O senhor já tinha alguém na família na área jurídica? Não. E após o senhor, a família do senhor? Meu filho, que é promotor, meu neto, que é advogado, e assim sai. Primos. Agora... O senhor desbravou da família a inspiração pela área jurídica. Coisa boa. Que honra ter o senhor aqui conosco, né? Enaltece muito o nível do DDI Podcast, né? Se você é novo no canal, eu quero pedir a você, se inscreva, compartilhe, comente. Você não tem noção, aí você que está em casa, como o Dr. José Ventura consegue mudar o ambiente. Que áurea boa. Eu falava para o deputado Ricardo Nezinho, e no bate-papo que a gente gravou, que ele tem uma áurea muito boa. E a presença dele impacta o ambiente. E o senhor também. Que bom ter o senhor aqui. Com o senhor conversando com a gente no telefone, já deixa a pessoa feliz. E pessoalmente, obrigado, muito mais. Muito obrigado, amigo. No último episódio, o senhor não veio de chapéu, né? E a marca registrada do Dr. José Ventura é o chapéu. E eu queria que o senhor falasse pra gente qual a representatividade do chapéu para o senhor. Rapaz, é só cobrir a cabeça. É só cobrir a cabeça. Com quantos anos o senhor começou a usar chapéu? Não, tem cerca de 6 ou 7 anos para cá. Eu não usava, não. Não usava, não. Eu sempre usava boné. Sempre gostei muito de boné. Mas quando foi... Pronto, foi na primeira eleição do Hector.
Doutor Hector, doutor Hector. Pois é, primeira eleição, nós estávamos lá na campanha e tudo, e eu achei de sabe, uma coisa, o tempo estava quente, eu digo, vou botar um chapéu para me proteger. Botei o chapéu daí, pronto, daí em diante, seguiu até hoje. Eu me lembro de uma vez, eu vou externar aqui um fato curioso que aconteceu com a gente. Eu estava com alguns companheiros que também são advogados e a gente estava num determinado ambiente e tinha um advogado de fora, né? E tinha, na época, eu me lembro que tinha uma foto do senhor, do Dr. Hector e de outro companheiro que eu não lembro quem era o camarada. E aí os camaradas estavam aqui e chegou esse companheiro também, advogado, só que de outra localidade. E ele disse, rapaz, eu vi aqui uma foto, esses 3 camaradas. Aí um que estava com a gente, né? Ele disse, doutor Cezinha, grande Cezinha, gente boa demais, já esteve aqui conosco também. Doutor César Filho olhou e disse, olha, esse aqui é bom, doutor Hector, esse aqui é bom. Agora esse de chapéu... Brinque com ele. E aí eu disse, né? Se eu veio no primeiro episódio sem chapéu, eu disse, doutor José Vitor, a gente tem que marcar o bate-papo 2 do senhor de chapéu. Chegou hoje. Que é a marca registrada. Que honra ter o senhor aqui conosco. O senhor torce para algum time? Asa. Boa. O doutor Tivés gravou com a gente e quando terminou o bate-papo, ele foi para o jogo do Asa. Aí ele disse, olha, vamos adiantar o bate-papo que hoje eu tenho o jogo do Asa. O doutor Tivés é uma a asa mexe o coração da gente, mexe a emoção. Verdade. Quando perde, o humor desaparece. Quando ganha, o humor floresce de maneira extraordinária. O senhor... A nossa cidade, para você que está nos assistindo, ela é conhecida como a terra do fumo, né? Sim. E o senhor, pela idade que tem, vivenciou essa realidade, né? As destaladeiras de fumo, Sim. né? Na época, eu ainda quanto garoto, né, na minha vizinhança tinham muitas entregas de fumo e a gente tinha a cultura das destaladeiras. Sim, exatamente. E eu queria que você falasse um pouco, né? O que muda? Para quem está nos assistindo, essa nova juventude, né? Que não sabe, alguns Nutella, né? Não sabe ainda da história de Arapiraca. O que muda de Arapiraca, da antiga Arapiraca, lá do tempo das instaladeiras de fumo, para hoje? Na época das instaladeiras de fumo, ainda na década de 70, 60, até 80 por aí assim, era um trabalho braçal, trabalho em que a Arapiraca toda se plantava fumo e se colhia justamente com as instaladeiras, tirando o talo do fumo, cantando, aquelas cantigas que animavam muito. Depois, o advento da industrialização apareceu e acabou. Hoje nós não temos mais aquelas destaladeiras porque a cultura do fumo encolheu, diminuiu muito. Na época delas era fumo em corda, aquele fumo em rolo que fazia, ficava curando durante tantos dias, ficava preto, depois armazenavam e vendia para o corte. Hoje praticamente não existe. É mais a venda da folha. Mesmo assim, com uma redução muito grande do plantio de fumo. Porque hoje nós temos a arapiraca industrializada. Não é aquela arapiraca de um trabalho mecânico, manual, da época das estraladeiras, que, por sinal, era muito mais romântico do que hoje. Verdade. Muito mais romântico. Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. O que representa Arapiraca para o doutor José Ventura? A melhor cidade do mundo. A melhor cidade do mundo. Arapiraca cresceu muito e tem um crescimento em que a minha geração também continua atuando, escrevendo livros, participando, e de sorte que ela cresceu e não se isolou em relação ao passado. Ela cresceu e vem com as pessoas sempre ativas, apresentando aqui, se apresentando acolá, escrevendo um livro sobre sua história, e de sorte que
Arapiraca é um conjunto homogêneo do passado e do futuro, do presente. Coisa boa, coisa boa. A gente se alegra muito em ter o senhor como participante da nossa sociedade. Para mim é uma honra poder tê-lo aqui no DDI Podcast. Mais uma vez eu repito, eleva em muito nível do nosso podcast. Muita bondade sua. Não, é muita bondade. É a realidade. Hoje, o senhor foi na última vez um podcast da gente, só que era no estúdio alugado. E hoje está aqui no nosso estúdio próprio e ter o senhor aqui, coisa boa, eleve muito para mim. Você não sabe como é que tá o meu coração aqui de ter o senhor aqui, né? A gente fica muito feliz, eu falei até para os meninos que trabalham com a gente, disse, olha, vai um camarada hoje, doutor José Ventura, que para mim, particularmente, muitos convidados bons vêm, né? Muitos convidados bons passam por aqui, mas particularmente a vinda e a vida do senhor, muito nos alegra. Mas eu quero que o senhor faça as considerações finais. Fique à vontade. Rapaz, considerações finais é apenas agradecer, mostrar a nossa gratidão, a sua atenção e o seu carinho e dizer que eu sou quem sente a honra de estar aqui com você. Pode ficar certo, tenha certeza de que a minha presença aqui me leva a uma gratidão muito grande e um reconhecimento da sua bondade. Muito obrigado, doutor José Ventura. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. O intuito do DDI Podcast é ser vida em outras vidas. E hoje o bate-papo com o doutor José Ventura muito nos alegrou, muito nos emocionou e eu tenho certeza que inspirou também a sua vida. Muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. Doutor José Ventura, mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos, meu amigo. Boa. E é isso aí, galera. Acompanha a gente aqui nas redes sociais. Muito obrigado. E é isso. Valeu!